tarde. Meu nome é Daniel, faço filosofia na licenciatura pela Uninter daqui de Limeira. Estou aqui para a informação do professor, para poder entender um pouco sobre a questão da educação inclusiva. Vou fazer uma introdução bem rápida sobre, primeiro, para a gente poder entender o que é educação inclusiva, a gente tem que entender o deficiente na sua forma geral, em todos os aspectos. Deficiência auditiva, físico, intelectual, todos esses tópicos alavancam um pouquinho das questões que eu vou apresentar na argumentação e segue adiante. Estou iniciando agora a segunda tomada de vídeo para apresentar a argumentação e a justificação da estruturação das perguntas que seguirão adiante. Eu foco nessas perguntas porque acredito que elas são a base de raciocínio na formulação de política pública que dá embasamento nas questões da inclusão social. Não só social, mas a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Dentre as perguntas, eu quis formular as bases de raciocínio da inclusão. A primeira delas, qual é o principal foco da educação inclusiva? É levar a educação a pessoas com deficiência ou é fomentar e promover o convívio social delas? Minha segunda pergunta é: há realmente integração ou inclusão na educação do portador de deficiência? Primeiro, a gente tem que tentar entender qual o conceito das duas palavras, integração e inclusão. Integração é colocar um grupo dentro de outro, com as diferenças, com as suas peculiaridades, mas colocar eles um dentro do outro, segregados entre si. Agora, a inclusão é você dar as mesmas armas para todos os tipos de pessoas. Então, pensando no raciocínio lógico, elas se tornarão iguais entre si. Então, essa é a base da minha segunda pergunta. A terceira, de quem realmente é o papel da inclusão na educação do portador de deficiência? É da família? É do Estado? É da sociedade? É do professor ou de todos eles? Essa é uma pergunta muito pertinente, porque como a gente costuma ver hoje em dia, a gente pergunta em questão pública, jogam a responsabilidade totalmente só no professor. Mas isso tem que ser avaliado, porque a responsabilidade sobrecarrega o professor, o intérprete, mas e o convívio social do aluno? Em decorrência com os outros alunos da sala, onde eles estão, entre aspas, inclusos. Eu falo isso porque eu estou usando de base um artigo acadêmico que eu montei, tive o prazer de conhecer várias escolas, como a João Quil Filho, que trabalha com educação inclusiva. Inclusive, eu estou usando de fundo o Centro EJA, que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos aqui de Limeira, justamente para isso, para dar esse embasamento nessa questão. Eu uso essa pergunta pertinente porque a gente vê que só restringe no âmbito educacional a inclusão do aluno e não no convívio social. Então essa é uma pergunta para ser bem analisada, de quem realmente é o papel da inclusão. É da família, de certo modo? Eu já vi casos em que a família e portadores de deficiência auditiva tiveram a oportunidade, ou correram atrás da oportunidade de alfabetização de Libras para poder ter uma socialização maior com o filho, não deixar ele crescer com um déficit emocional. Então, vale a pena pensar um pouco mais sobre essa questão. Minha quarta pergunta é: o professor é responsável pela inclusão até que ponto? Então, isso volta um pouquinho da questão anterior. A quinta: de que maneira é feita a inclusão em aspecto educacional avaliativo? Eu falo isso porque as políticas públicas governamentais, elas impõem a lei de inclusão, mas elas não dão métodos avaliativos, elas deixam esse método com os professores, então isso gera uma sobrecarga. Então a gente tem que pensar nesse aspecto, até que ponto a inclusão está sendo feita, até que ponto a gente tem a concretização da inclusão do aluno com deficiência. Ele está está acontecendo mesmo a captação de matéria, e onde fica o aprendizado se ele não é avaliativo? Sexta pergunta: na sua opinião, que ação tornaria o portador deficiente realmente incluso? Essa é uma pergunta um pouco desculpa, essa é uma pergunta um pouco social, então vale
de base de cada um para cada um. Minha sétima e última pergunta. Na sua opinião, a educação inclusiva deve se iniciar na escola? Por quê? Eu falo isso porque acho que a escola, desde sempre, ela é utilizada como uma base de formação de ideias, onde se implanta ideias que você querem para o futuro. Então, eu acho que nessa questão, essa pergunta é um pouco pertinente pela questão da educação inclusiva de deficiência auditiva. Dentro da sala de aula, a educação inclusiva de deficiência auditiva é usada somente professor, intérprete e aluno. E a socialização do restante da classe? Por exemplo, se tivesse uma matéria de base comum curricular, como a Libras, para toda a classe, você acha que a socialização seria melhor? Então, com base nessas perguntas, a gente vai seguir adiante no próximo vídeo. Boa tarde, estou iniciando a terceira tomada de vídeo, e agora com a entrevista, aqui com a Tatiana de Vasconcelos, que me recebeu muito carinho aqui no Centro de Formação do Professor, que é um núcleo de especialização de educação inclusiva. Agora eu vou iniciar as questões, eu passei uma argumentação antes desse vídeo, sobre o dia a dia, os déficits, os ganhos da educação inclusiva. Iniciando com a primeira pergunta, qual é o principal foco da educação inclusiva? Então, como foco, nós podemos dizer que o nosso foco, ele não tem só um foco, ele tem mais de um. É claro que é assim, atender a criança com deficiente da melhor forma possível. Eu posso dizer que esse seria um dos. Só que quando a gente fala na criança com deficiência, a gente vai ter muita gente envolvida naquilo ali. Logo em seguida nós temos a família, nós temos a professora, em alguns casos nós temos cuidadores que ficam com aquela criança dentro da escola, os monitores que olham para aquela criança dentro da escola e muitas vezes gostariam de saber um pouquinho mais, aquela merendeira que serve a comida da criança, diretores, cuidadores. Então, o nosso foco é o quê? Atender a criança da melhor forma possível, e para isso tem o quê? Vários outros focos, né? Nesse caso aqui, em específico, é dar a formação necessária, dar o atendimento necessário para todo mundo que está envolvido com essa criança. Ok. A segunda pergunta, na sua opinião, a integração ou a inclusão na educação do portador com deficiência? Então, conforme as leis já estabelecidas, a inclusão já é um fato. Então, não tem uma discussão sobre isso. A criança ela já tem o direito de ser inclusa na rede. Porém, o problema é quando ela chega nessa rede. Como que é essa preparação para receber essa criança? Então, se isso não for tudo muito bem articulado e planejado, então não há uma inclusão de fato, né? A criança ela entra na escola, mas ela não é incluída. É uma inclusão que acontece apenas por vias de lei. Isso realmente não é o necessário, o ideal, digamos assim. Para isso acontecer de fato, então a gente tem que ter toda essa articulação de preparar a criança, a chegada da criança nessa escola, ver o que ela vai precisar, questões de materiais, às vezes o acompanhante, às vezes até uma formação específica. Então, o ideal é que essa inclusão seja acontecida de uma forma bem planejada, porque se ela não for planejada, ela simplesmente vai ser, digamos, jogada dentro da escola. Terceira pergunta, de quem realmente é o papel da inclusão na educação do portador de deficiência? Da família, do Estado, da sociedade, do professor ou de todos eles em conjunto? Todo mundo. Todo mundo. Ninguém é culpado sozinho, ou podemos dizer, ninguém assim é responsável sozinho. É uma responsabilidade que todos temos que pegar para nós. Porque se cada um fizer a sua parte, vai dar tudo certo. Lembrando que a escola, ela realmente ela concentra, né, digamos que muita responsabilidade no sentido que ela acolhe aquela família que às vezes não aceitou ainda de fato aquela deficiência. Então ela vai ter que sim mover todo mundo ali, às vezes serviço social escolar, para aceitar essa criança, poder atender ele. Às vezes uma questão que também às vezes tem é fazer uma articulação com a saúde, com todo mundo que atende essa criança. Então é de todo mundo. Quarta pergunta, o professor é responsável pela inclusão até que ponto? Então, não pela inclusão. O professor é responsável por todos os alunos que estão ali sob o domínio dele. Então, inclusão, quando a gente pensa, geralmente fala assim, é o aluno com alguma deficiência.
Não necessariamente, o aluno ali ele tem N situações. Então, há casos de necessidades especiais e necessidades educacionais especiais. Então, cada aluno ele vai apresentar alguma coisa e ele é responsável por todos. É claro que sozinho, muitas das vezes, ele não consegue fazer essa inclusão acontecer, porque ele depende de recursos, ele depende, às vezes, de intervenções bem pontuais que está fora do alcance dele, ele precisa de outros apoios. Mas dentro da sala de aula ele é responsável por todos os alunos e não só pela inclusão, ele não tem que fazer isso acontecer. É claro que ele, se ele puder se preparar, se ele puder fazer aquela sensibilização dos outros alunos para receber aquela criança e tudo mais, isso sim está em poder dele. Mas dizer que ele é responsável pela inclusão somente, acho que não. Ele seria responsável por tudo. Entra naquela questão também que é viável introduzir um professor auxiliar junto com o intérprete ou até o professor ter noção de Libra para poder facilitar o trabalho de ambos. Porque em muitas classes, sim, tem um número muito elevado, né? Como eu falei, algumas crianças têm necessidades especiais e as outras educacionais especiais. Em alguns casos acontece que a criança que tem um laudo, ela tem menos dificuldade que não fechou. Às vezes é uma questão social, de contexto e tudo mais, e o professor realmente precisa desse apoio, né? Sim, com certeza. Vamos lá, quinta pergunta. De que maneira é feita a inclusão em aspecto educacional avaliativo? Que volta um pouquinho na pergunta anterior. Exatamente. É assim, o professor que recebe o aluno com deficiência, ele tem um currículo da rede, né? Não interessa se é municipal ou estadual, e ele, em conjunto com todas as pessoas que atendem aquela criança, um exemplo, na rede municipal, que tem um professor da sala regular e tem os especialistas, educação física, arte, professor de AEE. Então, é realizado em conjunto uma análise daquele currículo para ver o que de fato precisa mudar, qual a metodologia que pode se utilizar. Então, se o conteúdo em si, as habilidades são desenvolvidas com uma outra metodologia, obviamente que a avaliação tem que estar dentro disso. Não vai ser a mesma avaliação, tem que ser uma avaliação a qual o aluno seja capaz de executar com autonomia. Então, nesse caso, o professor realmente tem que ter esse olhar, esse cuidado com esse aluno. Independe somente do professor, né? Tem a questão do material, tem a questão do planejamento com o intérprete, que gera o conjunto de todos. E às vezes uma dificuldade é conseguir reunir esses profissionais, é ter um tempo na escola, uma brecha, um horário. Nós temos HTP6 e tudo mais, mas é complicado. Às vezes a pessoa tem outras coisas para fazer, outras demandas, registros e tudo mais. Então, reunir todos esses profissionais no mesmo horário para fazer essa discussão realmente ainda é um desafio. Sexta pergunta. Na sua opinião, que ação tornaria o portador de deficiência realmente incluso? Ou que ações? Como você comentou. Seriam ações, né? Eu acho que, claro, que um olhar para o outro, né? Aquela sensibilização pela deficiência. Por quê? Pensando no pai daquela criança deficiente, que em alguns casos já até passou pelo período de aceitação, outros ainda não. Então a escola recebe aquele pai, aquela família, ele tem que acolher, no caso, a família, não é só a criança com deficiência. Então, entender as dificuldades pelas quais aquela família passa, porque não é fácil, com certeza, né? Algumas famílias passam por período de luto e tudo mais. Então, você acolheu aquela família, você vai conhecer aquela criança e verificar o que você precisa fazer, quais contatos às vezes você precisa fazer com o pessoal da área da saúde ou tudo mais. Então, assim, serão várias ações. Dentro da escola, o quê? Sensibilizar os outros alunos, a própria equipe escolar, providenciar, às vezes, materiais, alterações em rampas, e etc. Então, assim, são várias ações. Dizer que se tem só uma, eu posso dizer que é mais... seria generalizar, porque dependendo da deficiência, dentro de uma mesma deficiência, dependendo do aluno, do contexto no qual ele está inserido, então seriam várias ações. Cada aluno tem sua particularidade, sua peculiaridade, e ainda colocando a questão da deficiência torna essas ações bem mais amplas, né? Sim, amplia, né? Um leque de opções, é como se colocássemos ela num guarda-chuva, né? Você abre o guarda-chuva e você fala assim, nossa, uma coisa que você olhava tão pequena, de repente já se tornou um guarda-chuva. Então, a última pergunta. Na sua opinião, a educação inclusiva deve ou pode se iniciar na escola? Por quê? Então, seria um caso a caso, né? Porque vamos pensar numa escola de educação infantil. Seria meio que sem sentido você fazer todo um trabalho para a criança
entender, compreender, perceber uma criança surda, sendo que naquela escola, naquela comunidade não tem um surdo. Então não vai fazer sentido dentro daquele contexto. Em compensação, se a criança está inserida numa comunidade que tem dentro daquela escola um cadeirante ou um surdo, que em geral acaba sendo o foco da atenção das crianças, é necessário sim que aquela escola passe por um processo de sensibilização, de passar de sala em sala, conversar não só sobre as limitações, mas principalmente sobre as potencialidades daquela criança, porque senão acaba assim limitando o deficiente, né, dizendo que ele não é capaz, quando na verdade ele tem mais exclusão social. Exatamente. Então é possível fazer isso? Sim, mas dependendo da demanda, dependendo do contexto ali. Um exemplo é a escola bilíngue, né, que tem ali Libras inserida. Naquele contexto ali, a criança típica, que não tem nenhuma deficiência, que é inserida naquele contexto, já se espera que ela aprenda Libras. Então, ela já vem até de casa com essa intenção. E a escola tem todo o cuidado de preparar, de sensibilizar, de falar do surdo, de falar dos materiais que ele utiliza, de destacar, de sensibilizar esse olhar da criança. Então, acho que vai no caso a caso. É possível? Sim. É válido? Super. Mas depende do caso. Bom, essa foi a entrevista sobre as questões de educação inclusiva, aqui com a Tatiana, que me recebeu super bem aqui no Centro de Formação do Professor, no Polo de Atendimento de Educação Especial, e foi um prazer. Eu agradeço.